céus, agradecendo a Deus a grande oportunidade de estarmos aqui hoje. E, sobretudo, agradecemos o momento do nosso início desse dia, quando acordamos, quando levantamos, quando a gente recebe a dádiva que Deus nos proporciona de ver, ouvir, falar, sentir. São pequenas coisas que no dia a dia a gente esquece. Então, que seja nessa noite que a gente possa agradecer tudo aquilo que a gente recebe de tão grandioso desse Pai maravilhoso e que se perde no nosso dia a dia. E que seja através da prece que a gente comece a nossa conexão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, orai por nós, nossos filhos, agora e na hora de nosso desencargo, que assim seja. E nessa noite a gente optou por trazer um tema que é muito importante para nós aqui da casa, para todos nós trabalhadores. Toda essa equipe aqui da turma da noite já deu início lá no comecinho aqui dos nossos trabalhos na evangelização infantil. A nossa bonita lá no fundo, que era uma das atuantes, né? Que vinha no carrinho, vinha na barriga. E isso é o nosso dia a dia aqui da casa, é a nossa evolução. Então, que vocês entendam por que a gente dá tanta ênfase na evangelização infantil. E assim, não se sintam menos responsáveis. Eu não tenho filhos. Você tem sobrinhos, você tem familiares, você tem vizinhos, você tem amigos. E se você está nesse vínculo com eles, se você veio nessa encarnação próximo a eles, algum compromisso você tem. Então assim, pegue esse compromisso na mão e assuma ele. E antes da gente começar a demonstrar, falar sobre o que está no texto, que a gente se lembre de uma coisa que a gente preza muito na evangelização. Nós somos exemplos. Então assim, vocês hoje podem falar isso com propriedade, porque vocês estão sendo exemplos, vocês estão vindo aqui buscar, vocês estão vindo se inteirar junto à espiritualidade, junto ao entendimento de vocês. Então vocês estão sendo exemplos para essas crianças, porque é muito fácil para um pai, para uma mãe, para um avô, a fala, né? Você falar para o seu filho o que ele tem que fazer, você falar para a criança. Só que a criança não entende só a fala, a criança vai pelo exemplo. Se a gente for parar para analisar, acho que a internet hoje ela traz muito disso, né? Pequenas imagens. Então são exemplos que ficam, que as pessoas seguem, que as pessoas dão continuidade. Mas por quê? Porque aquilo se fixou para a criança. Por isso que a gente fala, né? Que a criança na escola aprende muito fácil o que não presta. Por quê? É o exemplo que ela está vendo ali todo dia. Não é que ela aprende fácil o que não presta. É o que ela vê todo dia. É o que ela convive todo dia. Então, se ela tiver um pai e uma mãe agressor, ele vai ser uma criança agressiva. Se ele tiver um pai e uma mãe carinhosa, com certeza vai ser uma criança mais carinhosa, com mais entendimento. Se a gente hoje consegue, nas nossas famílias, no nosso vínculo daqui, fazer com que as pessoas pratiquem o Evangelho, tenham afinidade com a casa, porque, exemplos, vocês estão vivendo isso hoje, né? Vocês têm o exemplo dela. Ela sempre se dedicou ao Evangelho, à evangelização. Eu falo porque eu conheci a Guacimara na evangelização infantil, que aliás ela vinha com aquela renca da escola, né? E assim, é o exemplo que ficou. É isso que ela deixou, é isso que ela, eu acho que durante muito tempo ela conseguiu, né? Fomentar isso em vocês, e espero que vocês levem esse exemplo dela pro resto da vida, porque foi um bom exemplo. E isso vale para nós, pai. E dizer assim, quando uma criança fala, não, mas
quando o filho se põe a brigar com a gente, né? Ah, não, mas eu não pedi para nascer. Opa! Nós marcamos hora, nós marcamos, pegando a fichinha lá do cara, não, vai ser esse, que vai escolher aquela, e eu vou vir. Então, assim, todos nós estamos nesse propósito juntos. Então, que a gente possa entender o propósito dessa evangelização, que essa casa tanto insiste. Eu acho que vocês já ouviram muita gente estar falando nisso, de evangelização infantil. E o nosso maior convite é que agora, sábado, começa, né, Vitor? Eles voltam, né? Começou sábado, dia 27. Já começou? Qual é o horário? 2h30, até as 4h30. Das 2h30 às 4h30. E a gente gostaria de fazer o convite assim aos pais que vierem com suas crianças, fiquem, permaneçam, porque o ensino também vai para o lado de vocês. Tem uma pessoa que fica com um grupo de pais, participem, e é muito seguro para a criança andar pelos corredores, passar aqui pela casa e saber que naquela sala ali o pai e a mãe estão ali, ou o responsável que trouxe eles está ali. Esse é o grande exemplo que vocês podem dar. Vamos aqui pelo slide. Aqui vem aqui. Só. A grande pergunta, né, gente? Qual a importância da evangelização infantil? Que é isso que a gente vem falando todos esses tempos, né? A ação evangelizadora inspira na formação integral da criança, completo conhecimento doutrinário, o aprimoramento moral e a transformação social, tendo como finalidade a vivência do máximo do Cristo, o amor a Deus, ao próximo a si e como objetivo primordial, a formação do homem de bem. Eu posso falar com muita propriedade da evangelização infantil, que eu tenho assim a minha obra-prima aqui, né? Que ele fala até hoje. Ele cita passagens até hoje, que na época o evangelizador dele era o Vitor. E é muito bom quando você vê que a criança, que aquilo não foi apenas dito, né? Ele só não ia, o Guilherme muitas vezes vinha para cá, né, Vitor? Arrastado, né? Na base da permuta. Não, se não for, não fica no videogame. Até a hora que você vê que a criança deslancha. Porque tem um momento da evangelização que não existe mais salas para eles, né? Aí é onde entra a mocidade. Aí eu fiquei assim, eu acho que o Vitor também deve ter ficado com esse orgulho. O dia que ele virou e falou assim, olha, eu sei que eu não posso mais ficar mais na evangelização, eu tenho que ir para uma cidade, mas eu posso vir trabalhar? Então assim, uma criança, né, porque ele devia ter 12 anos, uma criança chegar e falar isso, né, falar que quer trabalhar, aí eu falo, o exemplo veio, e acho que talvez em ver nós, em ver a pessoa que passou uma série de instruções sobre a evangelização para ele, é isso que a gente fala sempre do exemplo. Isso vale para ele, vale para a irmã e de muitos outros. Hoje o Vitor tem a própria filha, que se tornou uma das evangelizadoras, as duas, Camila e Carol, estão envolvidas na evangelização, porque assim, isso vai se tornando automático para nós. A gente tem a Rose está na terceira geração, né? Está na terceira geração da evangelização, hoje as netas. Então assim, você vê a mudança das crianças. Paulinho, tem o Arthur, todo mundo aqui tem sua história. Então assim, que vocês entendam o quanto isso marcou essas crianças. Como a gente tem criança até hoje aqui no bairro, né, Vitor, que a gente encontra, cruza e sempre fala, tudo bem, eu lembro de quando a gente fez tal coisa. Isso é muito bom. Isso são coisas que não tem quem tire.
Isso é como o conhecimento é algo que você adquiriu, você leva ele para toda a vida. Os espíritos dos pais não exercem influência sobre os dos filhos após o nascimento deles? Exercem, e muito. Pois já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os dos filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Se nelas falharem, serão culpados. Então, assim, quando a gente fala da culpa, eu acho que é onde entra o exemplo. Se você não se colocar como um exemplo para o seu filho, a culpa vai ser sua sim. Ah, mas a criança... Não. Hoje a gente vê isso muito, acho que na rede social, né? As pessoas, muitos educadores hoje insistem que a criança tem que aprender a ouvir o não. Tem que conviver com isso, com a negativa. Porque a negativa, ela existe. E eu vi no Quintela, ele fala uma coisa sobre o amor, né? Ele falando sobre o amor dos filhos, o amor da família. E ele fala que porque eu te amo, eu não aceito que você faça isso. Porque eu te amo, eu não quero essa tua conduta. Então, que a gente entenda que o amor é isso. O amor, ele não é essa coisa que a poesia fala, né? Amor incondicional. Ele tem que ter um limite. Você tem que saber dosar esse limite. Nós não somos perfeitos, somos passíveis de erros. Queira Deus que a gente não seja punido por nada disso. Mas assim, eu acho que quando a gente tenta e não acerta, tudo bem. Mas quando a gente nem se levantou para tentar, a gente já a gente já acaba sendo um derrotado. Porque a gente não tem como escapar dessa situação que a gente cria, né? Uma vez que você optou por ser pai, ser mãe, isso vai até em pensar que a gente acha que quando o filho é pequeno dá trabalho, né? A gente é bobo. É incontestável a escalada da violência que afeta a sociedade humana e em nível mundial. Perplexa, adiante de diferentes formas de manifestações da violência, pais, pensadores, educadores, autoridades públicas se sentem impotentes em desacelerar esse surto de desamor. Cada país tem o seu cenário particular, em função dos autores e das causas, mas, na essência, todas essas manifestações têm suas raízes na formação moral da criatura. Então, que a gente lembre que todas essas influências são trazidas por nossos filhos. A partir do momento que a criança vai para uma escola, vai para um grupo de amigos, vai para Em situações que os nossos filhos se envolvam, eles estão suscetíveis a isso. Então, assim, o maior detentor dessa condição somos nós, os pais. Somos nós, os familiares. E que a gente nunca se sinta incapaz, como pai, como mãe, mas que a gente entenda que como um tio, como um padrinho, como uma tia, a gente como uma avó, a gente também tem essa voz para aconselhar um pai, para ajudar, para auxiliar. Porque assim, quem já teve seus filhos, quem criou seus filhos, sabe o quanto isso é difícil. O quanto é difícil você trazer um filho para uma evangelização, seja na barganha, seja na briga, seja do jeito que for, mas você fazer com que ele se aproxime daquilo que você quer. A gente cita aqui a evangelização, tá, gente? Mas a casa e a doutrina em si sempre foi muito aberta. Então, se um dia vocês acharem que os filhos de vocês têm que frequentar uma igreja, têm que frequentar um grupo, acompanhem, deixem a criança
que faça com que a criança se envolva, mas sobretudo, sobre os olhos de vocês. Isso, acho que meu filho, ficou marcado na vida dele. Meus filhos estão bem cuidados sobre os meus olhos. Então, assim, que os olhos de vocês acompanhem sempre os seus filhos. A gente nunca sabe quem está na casa do amiguinho, quem está na casa do vizinho. Então, quando a criança está próxima a gente sabe defender. E o que a gente pede como pai, como mãe, né, quando o filho vai para a rua, que Deus te acompanhe, que Deus te abençoe. Só que assim, que a gente lembre que se a gente colocou esse Deus na vida dele, se a gente colocou esse Deus na memória dele, com certeza, em algum momento ele vai estar lembrando desse Deus e dessa condição. A importância no lar e na educação moral. É no lar que os espíritos se reencontram sobre o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. Nesse ambiente, são oferecidas oportunidades de um novo aprendizado moral, possibilitando-os aos reencarnados exercitar esse dom afetivo, se envolvendo a fraternidade, a solidariedade e, enfim, os sentimentos derivados do amor. Muitos palestrantes aqui já falaram, né? A gente já ouviu que, assim, dentro da casa da gente, a gente é como é. E é o que eu falo, né? Uma coisa é a gente falar, vir aqui, dar palestra, fazer um curso, só que dentro da nossa casa que a gente vai mostrar como a gente é, o que a gente é, como eu trato meu filho, como eu me coloco junto à minha família. A nossa casa vai ter condições adversas? Vai. Não é a minha, é de todo mundo. Então, assim, que a gente saiba lidar dentro do nosso lar com tudo isso, que a gente consiga fazer com que os nossos filhos vejam as diferenças, porque a mãe do amigo é sempre a mais legal, o pai do amigo é o top do mundo, porque a gente você já deve ter ouvido isso também na internet, né? A criança aos 6 meses, aos, sei lá, 16 meses, escuta o pai e a mãe, aos 16 anos fica surdo, né? E é por aí. E os pais vão passando etapas, né? A gente de herói, de espelho, de magnânimo, a gente vira bruxa, vira bicho, vira burro, vira de tudo. Até o ponto que você retorna para ser o exemplo, para ser o ponto de equilíbrio, para ser aquele que... acho que muitos dos adolescentes falam assim, né? Eu jamais vou ser igual ao meu pai. Eu falo que eu paguei a minha língua com gênero, número e grau. Eu sou igualzinho ao meu pai. Não tenho o que tirar nem pôr. Se algum dia eu falei assim, não quero ser igual ao meu pai, não quero ser... Paguei a língua em todos os pontos. Sou mandona, sou brigona. Mas assim, é o que a gente vive, é a forma que você foi. E eu acredito que os filhos da gente não vai, como o pessoal fala, né? A fruta não cai longe do pé, não é? Duvido muito que um dia não vão estar igual. A minha filha já é descarrada, né? Mandona, brigona, né? Então assim, que a gente veja que a gente é esse exemplo. Isso é uma coisa que a gente martela muito. A gente é exemplo. Infelizmente, seja bom, seja ruim, a gente é exemplo para essas crianças. E a gente fala isso para vocês porque, assim, infelizmente, na evangelização, a grande maioria das crianças hoje estão em tratamento, não é por causa delas, é por causa da família. É por causa do vínculo familiar que está rompido, que está quebrado. Então, essa criança está enfraquecida, não é por ela, não é pelos sentimentos dela, mas é tudo aquilo que a família envolve ela. É tudo aquilo que ela vê e convive no dia a dia. É um pai brigando, é uma mãe brigando, ou a mãe que fala pelas costas da família, o pai que fala pelas costas. Então, assim,
tudo isso a criança assiste. É um espetáculo. Só que assim, ela retrata tudo isso no dia a dia dela. Ou é uma criança fechada, ou é uma criança agressiva. Eu não trabalho na área da educação, mas eu acredito que vocês vivam isso diariamente, né, com as crianças. Porque é reflexo do dia a dia. Trata uma criança bem, conduz essa criança com carinho. Você vai ver o que você desperta dali, o que vai nascer daquela criança. Então que a gente tenha esse compromisso, sim, como pais, como avós, como família. Esse compromisso não está só extensivo ao pai e mãe, está extensivo a todos nós, a um vizinho. Então assim, se coloquem, venham, tragam suas crianças, participem do que essa casa tem, que eu acho que é um dos melhores atendimentos que a gente tem. Eu tive na evangelização infantil durante 7 anos. Eu juro que assim, eu só saí porque meu trabalho não dava mais. E os meninos não me acompanharam mais por conta da escola, porque tem um momento que eles, cada um vai desenvolver suas coisas, né? Mas tem um momento do retorno, né? Todos eles retornam porque eles tiveram esse vínculo. Então firmem esse momento com o filho de vocês, com o neto de vocês, com os vizinhos, com os afilhados. Não deixem isso ficar em branco. E lembrem-se, vocês estão sendo o maior exemplo, que é o exemplo de estar aqui essa noite. Então levem isso, divulguem isso para essas crianças. E assim, gente, eu acho que a palavra da noite que fica para todos nós é a empatia. Quando a gente vê uma criança muito agitada, muito nervosa, muito irritada, tenta entender, tenta olhar. É muito fácil a gente falar que é sem educação. Nós também somos tão grosseiros tantas vezes. Mas nós temos as nossas formas de nos expressar, a criança não. Então, quando você vê uma cena dessa, escuta, entende, ouve. Talvez você não solucione o problema da criança, mas aqueles minutinhos, aquele tempinho que você ficar ali com ela, prestar atenção no que ela está falando, ou muitas vezes nem falar nada, só acolher. E a gente já teve muitas situações aqui, né, Victor, da criança chegar, parecia que estava entrando um bicho dentro do salão, e de repente a gente só abraça, só apoia, só fica do lado, só segura na mão, e vai indo a criança se acalma. E somos estranhos, hein? Somos estranhos para essa criança. Não é uma criança que está no nosso convívio do dia a dia, mas nós ali, naquele momento, somos a pessoa que está dando atenção a ela, que está dando um pouco de entendimento do momento que ela está passando. Não estou dizendo que toda criança tem que ser ouvida, não se trata só disso, gente. Hoje a gente tem crianças que infelizmente passam por situações muito difíceis com os pais, com a família. Então, vamos deixar a palavra aberta, empatia. Vamos ouvir, vamos estender a mão, vamos abaixar o joelhinho, né? Conversar com a criança de igual para igual, que a gente vai ver e vai ouvir coisas que a gente nem acredita que está dentro dessa criança. Que o que eles mais têm é sinceridade. Você pode ter certeza que muitos de nós, o dia que a gente fizer isso, a gente vai se surpreender com tudo que eles têm para dizer para a gente. Olha, esse slide ele tem 25 imagens, tá, gente? Só que eu falo com os cotovelos, então eu acho que eu consegui pegar só o que eu já tinha pensado de falar, que era justamente da gente tentar firmar esse compromisso com a evangelização infantil. Então fica o convite a todos vocês, quem tiver suas crianças, que tragam, e mesmo os pais que não puderem frequentar a casa numa quarta, numa segunda-feira, que é quando a gente tem atendimento, vem no sábado. Vem, a gente vai ter, a partir desse ano, a Vanessa, que vai acompanhar os pais. Então vem no sábado, conversa,
escuta as dúvidas de todo mundo, né? Porque não é só ela que vai falar, ela vai ouvir, ela vai intermediar uma conversa. Então venham participar disso. Espero que essa noite eu tenha, como é que eu vou falar, plantado uma sementinha no coração de alguém, né? Que isso a gente escuta quem é da área da social fala, né? Quando a gente é mordido pelo bichinho da empatia, né? A gente consegue semear sempre alguma coisa no coração do outro. Então que essa noite eu tenha conseguido, que os nossos corações receba essa mensagem com muito carinho, com muito amor. E assim a gente se retorna, nos recolhemos, e que nessa noite, aproveitando esse número imenso que estamos aqui reunidos, que a gente se coloque em vibração. A nossa vibração é o amor, é o nosso momento de empatia com o próximo. E que nessa noite seja essa vibração as nossas melhores lembranças, os nossos melhores sentimentos, que a gente possa levar isso ao plano espiritual, que ele possa ser multiplicado, levado a todo encarnado e desencarnado, para que eles recebam isso com amor, com ternura, com serenidade, com entendimento, e que nós aqui nos coloquemos sempre que possível em vibração de amor ao nosso próximo, em vibração de amor aos nossos entes queridos e principalmente em vibração de amor aos nossos desafetos, porque é através deles que conseguimos levar o nosso melhor, o desprendimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis